Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 11 do curso de Termodinâmica Clássica. Nessa aula trataremos de potencial químico e equilíbrio da matéria. As expressões que nós vimos neste momento, as expressões termodinâmicas, elas consideram a composição do sistema constante. Então, para energia livre, tem energia livre dependendo apenas de variação de temperatura e variação de pressão. Então, isso é válido para um processo reversível, onde o número de mols é constante. Já para um sistema com K componentes, a energia livre vai depender, além de temperatura e pressão, do número de mols de cada componente do sistema. Então, dG será dado em função de derivados parciais, então vai depender de temperatura, de pressão e do número de mols, da variação do número de mols de cada componente sobre a energia livre. Então, na minha expressão para variação de energia livre, além do efeito de temperatura e pressão, eu vou ter somatório de igual a 1 até K componentes do efeito da variação do número de mols sobre a energia livre. Então, quando eu meço o efeito que a variação do número de mols de um certo componente I tem sobre a energia livre, mantido temperatura, pressão e demais componentes constantes, eu estou medindo o potencial químico deste componente I. Vou chamar de μ. Então, meu dG passa a ser menos SdT mais VdP mais somatório de μi dNi. Isso para um sistema com apenas uma fase. Então, voltando às nossas equações de Gibbs, as quatro equações de Gibbs, eu vou ter um termo adicional, cada uma delas para du, dH, dA e dG, que levam em consideração isso, uma mudança de composição no sistema durante o processo. Isso para um sistema com uma fase. Vejamos, energia livre molar do componente I é a energia livre dividido pelo número de mols do componente I. Então, posso escrever G é igual a NI vezes energia molar do componente I. Sendo o potencial químico dado pela derivada, pela variação da energia livre por dNi, eu tenho que potencial químico é a mesma coisa que energia livre molar do componente I. Isso ocorre quando eu tenho uma substância pura. Então, falar de potencial químico é a mesma coisa que falar de energia livre molar para uma substância pura. Agora nós já podemos começar a discutir sobre o equilíbrio da matéria, que nós dividiremos entre equilíbrio de fases e equilíbrio de reação. O que acontece com o potencial químico durante o processo espontâneo? O que acontece com o potencial químico quando o sistema atinge o equilíbrio? Então, passaremos a discutir, primeiramente, equilíbrio de fases. Então, quando houver mais de uma fase, eu tenho que levar em consideração isso. Então, além do somatório que nós já vimos, eu vou ter o somatório em relação ao número de fases. Por exemplo, uma mistura de água e acetona com duas fases, líquido e vapor. Eu vou ter potencial químico da água no líquido, potencial químico da acetona no líquido, potencial químico da água no vapor e o potencial químico da acetona no vapor. Eu vou ter um duplo somatório em relação a alfa, que refere-se a fases, e em relação aos componentes. Então, no equilíbrio, nós sabemos que temperatura e pressão são constantes, ou seja, dG igual a zero, então este termo vai para zero, este termo vai para zero. Então, só sobra como expressão para dG esse duplo somatório de alfa e I. Então, no equilíbrio, esse somatório vai ser igual a zero. Lembrando, isso para um sistema fechado, apenas com trabalho relacionado à pressão e volume. Então, vejamos, tendo duas fases, vou chamar de fase beta e fase delta. Eu vou ter um componente chamado de J. Então, eu vou ter o potencial químico do componente J na fase beta e o potencial químico do componente J na fase delta. Então, para esse sistema, com duas fases, eu vou ter esse somatório sendo igual a zero no equilíbrio. Ou seja, μJ beta, dNJ beta, mais μJ delta, dNJ delta igual a zero. O fluxo de matéria associado a essa mudança de fase, por exemplo, passando do componente J, passando da fase beta para a fase delta, eu vou ter um dNJ beta sendo dado por menos dNJ,
e o DNJ delta igual a mais DNJ. Toda a matéria que sai de uma fase entra na outra fase. Então, substituindo na expressão que nós vimos anteriormente, por simplesmente DNJ menos DNJ e mais DNJ, eu chego a essa expressão. Como o DNJ é diferente de zero, isso implica que a diferença de potencial químico do componente J na fase delta menos potencial químico do componente J na fase beta seja igual a zero. Ou seja, no equilíbrio, o potencial químico do componente J nas fases se iguala. Então, já para o processo espontâneo, nós teremos que esse duplo somatório será menor do que zero. Então, no caso do fluxo de matéria está ocorrendo da fase beta para a fase delta, isso implica que o potencial químico na fase delta seja menor que o potencial químico na fase beta. Então, o fluxo de matéria sempre vai ocorrer da fase com maior potencial químico para aquela com menor potencial, até que os potenciais se igualem, ou seja, o sistema atinge o equilíbrio. Se fosse o contrário, se o potencial químico na fase beta for menor que o potencial químico na fase delta, o processo espontâneo se dará no sentido contrário, de delta para beta. Então é importante nós entendermos que durante o processo espontâneo vai ocorrendo modificação dos potenciais químicos, tanto de uma fase quanto da outra fase, porque a composição das fases vai sendo alterada. Então, quando uma substância passa de uma fase para outra, as composições das fases e, consequentemente, o potencial químico é modificado. Então, diferença de temperatura está associada a um fluxo de energia na forma de calor. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser essa troca de energia na forma de calor, rumo ao equilíbrio térmico, quando as temperaturas se igualam. Assim como diferença de potencial. Diferença de potencial vai estar associada ao fluxo de matéria entre as fases. Quando os potenciais se igualam nas fases, atingiu o equilíbrio. Então, o equilíbrio térmico está associado a temperatura, diferença de temperatura, pressão está associada ao equilíbrio mecânico, assim como o potencial está associado ao equilíbrio de matéria. Já para uma reação química, nós temos que levar em consideração a estequiometria da reação. Então, uma reação como essa, nós temos diferentes coeficientes estequiométricos, nós temos reagentes e temos produtos. Então, a gente vai simbolizar os reagentes como sendo negativo, porque estão sendo consumidos, e produtos positivos. Então, vou ter coeficiente estequiométrico, vai ser dado por Ni, eu vou ter um Ni menos 2, menos 15, mais 12, mais 6. Então, posso escrever como um somatório de Ni a I, onde a I refere-se a cada componente da reação. Então, variação do número de mols de um componente durante a reação, ele é proporcional a esse coeficiente estequiométrico. E a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de avanço da reação, simbolizado pela letra Xi. Então, vejamos uma reação como essa. N2, então 1 mol de N2, reagindo com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônio. Então, no caso de 20 mols, vai ter 20 mols de N2 reagindo com 60 mols de H2, formando 40 mols de amônio. Então, a variação do número de mols do nitrogênio vai ser menos 20, onde tem o negativo simbolizando que está sendo consumido, 1 é o coeficiente estequiométrico. O ΔN por H2 é menos 60, menos 3 vezes 20. Para amônia, 40, 2 vezes coeficiente estequiométrico, vezes 20. Então, relacionando ΔNI com Ni vezes Xi, no avanço dessa reação, o valor do Xi é 20. 20 mol é o grau de avanço da reação. É um único valor para toda a reação. Então, a temperatura e pressão constante, uma expressão para DG, será dada pelo somatório de μi dNi. O dNi eu posso escrever em função do coeficiente estequiométrico, Ni, vezes dXi. Então, vou ter uma expressão para DG sendo dada por somatório
de Ni, Mi, Dexi. Se eu passar o Dexi para o lado de cá, eu tenho dG, Dexi, que é a variação da energia livre, com o avanço da reação, sendo dado simplesmente pelo somatório de Ni vezes Mi, temperatura e pressão constante. Essa variação da energia livre com o avanço da reação é o próprio ΔG da reação. Então, no equilíbrio, esse ΔG, esse dG, a TP constante, vai ser igual a zero. Ou seja, esse termo aqui vai ser igual a zero. Isso implica que esse somatório de Ni vezes Mi seja igual a zero. Um gráfico de energia livre pelo avanço da reação, nós teremos o quê? Durante a reação, a energia livre vai caindo, então, indicando o processo espontâneo nesse sentido, de reagentes sendo convertidos a produtos, então a energia livre vai caindo, diminuindo, até chegar a um certo ponto, um certo grau de avanço no equilíbrio, que corresponde ao mínimo de energia livre, um dG, dxi igual a zero, que vai estar associado, que é simplesmente o ΔG da reação. Se a reação continuar avançando no sentido de formar produtos, vejam que a energia livre, a variação de G com avanço, passa a ser positivo. Então, neste caso, o sistema se desloca, o processo se desloca espontaneamente no sentido contrário. Então, ele vai ficar nesta temperatura e nesta pressão, então, temperatura e pressão constante, o sistema atinge o equilíbrio neste ponto, que é o mínimo de energia livre. Então, numa reação simples como essa, tem o A sendo convertido em B, então A reagente, B é o produto. Então, eu tenho o coeficiente estequiométrico do A é menos 1, indicando que está sendo consumido, e do B é mais 1. Então, eu posso escrever dNA é menos dxi, dNB é mais dxi. Voltando à expressão para energia livre, somatório de Mi e dNi, vai ficar MiA dNA mais MiB dNB, que eu posso substituir por menos MiA vezes dxi, mais MiB vezes dxi. Ou seja, a energia livre vai ser dada pela diferença de potencial químico de produto menos reagente. Sabendo que dG, dxi é o ΔG da reação, e dG é dado pela diferença de potencial químico vezes dxi, eu chego à conclusão de que o ΔG da reação é dado simplesmente pela diferença de potencial químico. Então, ela vai ser espontânea, já sendo convertido em B, se o potencial químico de B é menor que o potencial químico de A. E vai atingir o equilíbrio quando os potenciais químicos de A e B se igualarem. Então, se nós determinarmos a composição da mistura reacional onde os potenciais químicos se igualam, essa será a composição do sistema no equilíbrio, ou seja, aquele ponto que corresponde ao mínimo de energia livre. E com isso nós encerramos essa aula de número 11.